Neste vídeo, uma breve biografia de Albert Benjamin Simpson, pregador evangélico canadense, teólogo, autor e fundador da Aliança Cristã e Missionária. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Albert Benjamin nasceu em Cavendish, no Canadá, no dia 15 de dezembro de 1843. Foi o quarto de 9 filhos do casal James Simpson Jr. e Jeanette Clark. O pai ganhava vida como fazendeiro e construtor de barcos. O jovem Albert cresceu em meio à rígida tradição puritana da igreja escocesa calvinista presbiteriana. Sua conversão para a fé começou sob o ministério de Henry Egan, um evangelista visitante da Irlanda durante o reavivamento de 1859. Simpson ficou algum tempo na área de Chatham, estado de Ontário, e recebeu seu treinamento teológico em Toronto, Knox College, na Universidade de Toronto. Foi batizado pelo reverendo John Jedd, conhecido como o apóstolo das Ilhas do Sul Pacífico. O pai contratou um pastor que ensinasse latim, grego e matemática para Albert e seu irmão. Mais tarde, comprou um cavalo para cada um para que eles pudessem ir à cidade estudar. Pela sua muita dedicação e esforço, e como não era forte fisicamente, acabou adoecendo ao ponto de ter quase um colapso total. Seu médico recomendou que ele não abrisse um livro por um ano. Depois de melhorar, retornou aos estudos e aos 16 anos já estava trabalhando no colégio como professor. Aos 17 anos foi aprovado no exame do presbitério de London, Ontário, composto por pastores e líderes das igrejas locais, e começou a estudar no Seminário de Toronto. O seminário fazia parte de uma das faculdades da Universidade de Toronto e era necessário 3 anos do curso de letras antes de poder estudar teologia. Simpson entrou já cursando o 3º ano e logo estava pregando nas igrejas locais. Pagava as suas mensalidades com bolsas que ganhava em vários cursos acadêmicos. Aos 21 anos, completou o curso de teologia. Simpson estava tendo dificuldades em pagar o dormitório da faculdade e por isso, juntamente com seu irmão Howard, alugou um quarto na casa de John Henry, presbítero da igreja que frequentavam, onde conheceu Margaret, a filha mais velha da família, a qual se tornaria sua esposa. O casamento se deu no dia 13 de setembro de 1865. O casal teve 4 filhos e 2 filhas: Albert Henry, Melville, James, Mabel, Margaret e Howard. Após a sua graduação, em 1865, Simpson foi posteriormente ordenado na Igreja Presbiteriana do Canadá, o maior dos grupos presbiterianos do país, o qual foi consolidado após sua partida para os Estados Unidos. Aos 21 anos de idade, ele aceitou um chamado para a Grande Igreja Presbiteriana de Knox, fechada em 1971, que ficava nas proximidades de Hamilton, estado de Ontário. Em dezembro de 1873, aos 30 anos, Simpson deixou o Canadá e assumiu o púlpito da maior igreja presbiteriana de Louisville, no estado americano do Kentucky, a Igreja Presbiteriana
Cessinari Stir. Foi em Leuvó que, pela primeira vez, ele concebeu a pregação do Evangelho para o homem comum, construindo uma simples tenda para esse propósito. Apesar do seu sucesso na igreja Cessinari Stir, Simpson sentiu-se frustrado pela relutância desta em abraçar a responsabilidade de um esforço evangelístico mais amplo. Em 1880, Simpson foi chamado para a igreja presbiteriana da 30th Street em Nova York, onde imediatamente começou a alcançar o mundo com o evangelho. Além das atividades evangelísticas na igreja, ele publicava o jornal missionário de Gospel em Orleans, em todas as nações, o primeiro jornal missionário com gravuras. Simpson também fundou e iniciou a publicação de uma revista chamada A Palavra, o Trabalho e o Mundo. Em 1911, a revista passou a se chamar a Aliança Semanal, depois a Vida Aliancista, e agora é chamada a Life. É a publicação oficial da Aliança Cristã e Missionária nos Estados Unidos e Canadá. Em 1881, após 2 anos frutíferos na igreja presbiteriana 30th Street, ele se demitiu a fim de começar um ministério evangelístico independente, visando os novos imigrantes e as massas negligenciadas de Nova York. Simpson iniciou aulas informais de treinamento em 1882, de forma a alcançar os negligenciados no mundo com os negligenciados recursos da igreja. Em 1889, Simpson e sua igreja mudaram-se para uma nova localidade na esquina da Rua 44 e 8ª Avenida, chamada New York Tabernacle. Este lugar se tornou a base não somente de seu ministério de evangelismo na cidade, como também de seu crescente trabalho de missões mundiais. A educação disciplinada que Simpson recebeu, aliada a seu talento natural, fizeram dele um dos mais efetivos comunicadores da palavra de Deus. A ênfase do seu ministério e o lema de sua pregação era Jesus somente. Nos primeiros meses, centenas de pessoas se converteram ao Senhor. Seu ministério foi abençoado e começou também uma reunião semanal com os pastores da cidade, onde oravam pelas almas perdidas, fazendo campanhas em conjunto com outras igrejas. Simpson chegou a alugar o auditório da Biblioteca Municipal, onde se reuniam semanalmente 200 pessoas de todas as classes de Louvó. Em 1910, visitou a América Latina, fazendo paradas no Brasil, Argentina, Chile, Peru e Equador. Simpson foi atormentado por enfermidades por muito tempo, desde a infância. Era tão dedicado ao ministério que novamente sua saúde foi afetada em 1863 e foi-lhe recomendado 2 meses de descanso. Mas Simpson ficou apenas 1 mês. Continuava sofrendo fisicamente. Ele não conseguia terminar uma pregação sem quase desmaiar, pois seu coração fraco não resistia ao esforço. O coração de Simpson para o evangelismo tornou-se a força motriz por trás da criação da Aliança Cristã e Missionária. Inicialmente, a aliança não foi fundada como uma denominação, mas como um movimento organizado de evangelismo mundial. Em 1887, fundou-se a Aliança Cristã e Missionária. Sua igreja cresceu tanto que teve que construir um novo templo bem maior. O evangelismo contínuo atingia as massas com centenas de conversões.
Simpson e a Aliança Cristã e Missionária tiveram uma grande influência no pentecostalismo, particularmente nas Assembleias de Deus e na Igreja do Evangelho Quadrangular. Embora Simpson e a Aliança Cristã e Missionária abraçassem de todo o coração o batismo, o preenchimento com o Espírito Santo e todos os dons espirituais, inclusive o dom de línguas, não podiam abraçar a posição de que somente o falar em línguas seria a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. As igrejas da Aliança Cristã e Missionária estão hoje espalhadas pelos 4 cantos do globo e podemos encontrá-las em lugares como, por exemplo, a Costa do Marfim, Brasil ou Rússia. Simpson morreu no dia 29 de outubro de 1919, após passar a noite em oração pelos missionários. Ele tinha 76 anos de idade. Albert Benjamin Simpson e sua esposa Margaret foram sepultados no Rockland Court, no estado de Nova York, Estados Unidos.